Olá, hoje eu quero mostrar como funciona o módulo de ordens de serviços. Esse módulo ele tem como função controlar todos os serviços prestados pela empresa. É, E dentro desse controle ele vai controlar o estoque da mercadoria que foi utilizada no feitio do serviço, ele vai controlar o pagamento, o recebimento que foi feito nesse serviço, ele vai controlar quem foi o profissional que fez esse serviço. Ele tem diversos campos que podem ser alimentados, inclusive com fotografias. Cada ordem de serviço você pode ter várias fotografias anexadas a ela. Tá? Então vamos lá. Você tem aqui a ordem de serviço, abertura de ordem de serviço. Então, como vai funcionar isso aqui? A primeira coisa que ele faz, ele está me pedindo aqui o cliente. Então, eu vou colocar o cliente, Manuel Bandeira. Como não tem nenhum Manuel Bandeira cadastrado, né? Então eu posso imediatamente incluir mais um cadastro. Mas se fosse um outro cliente, tipo Manuel, ele achou bastante. Eu poderia clicar aqui, escolho qual é o cliente que eu quero e ele vem para cá. Caso contrário, eu posso, não tenho um cliente cadastrado, eu posso incluir um imediatamente, colocar os dados básicos dele. Lembrando que o sistema você pode trabalhar tanto com minúsculas quanto com maiúsculas, porque na hora de gravar ele transforma tudo em maiúsculas por padrão. Então, Manuel Bandeira, eu não vou precisar emitir nota fiscal, então eu vou colocar só o nome dele, localizar ele. Depois do nome do cliente, o que eu devo fazer é a descrição do problema, né, o que gerou a ordem de serviço. Então, digamos que seja uma troca de fechadura. Vou informar o andamento. Esse serviço já foi finalizado, porque você pode abrir a ordem de serviço tipo depois que o serviço foi efetuado ou antes do serviço ser efetuado. Se eu estou abrindo a ordem de serviço antes, eu vou colocar em espera, né? E a aprovação também vai estar em espera. Mas se eu estiver fazendo o lançamento da ordem de serviço, de uma ordem de serviço que já foi feita, que existem muitos casos que as pessoas utilizam o sistema dessa forma. Ele faz o serviço e ao final ele vem e informa o que foi feito. Então, caso fosse esse caso, eu colocaria que já foi finalizado e que já foi aprovado. Caso eu queira colocar alguma observação, eu tenho um campo observação. Apesar de ser um campo pequeno, ele permite uma grande quantidade de informação. Tá? Apesar do campo ser pequeno, mas ele permite uma quantidade infinita de informações. Bom, feito isso aqui, eu venho na segunda aba e vou dizer o que foi utilizado. Foi utilizado uma... Qual item? Foi utilizado uma cilindro de fechadura Gold, o preço R$ 15. Ok. Como foi que eu fiz para acessar esses dados aqui? Eu dou 2 cliques no campo que eu quero. Se eu quiser colocar mais um item, eu vou colocar aqui, eu vou dizer que agora vai ter mais 2 e dou Enter, tá? Eu não posso digitar o 2 e depois partir para o campo de cá, porque ele não vai gravar. Eu tenho que dar 2, Enter, vou escolher o produto, sei lá, vamos colocar um produto aqui qualquer. Posso alterar o preço, da mesma forma, dou 2 cliques, informo o preço e dou Enter para que ele formate o preço para mim. Tá? No caso do ordem de serviço, geralmente você vai ter um produto cadastrado chamado mão de obra, que no caso aqui não tem esse produto. Vou cadastrar um produto chamado mão de obra, caso já não tenha cadastrado. Tenho que colocar algumas informações aqui.
para que ele possa passar. Faltou mais uma informação. Ok, então eu vou ter agora um produto chamado mão de obra, que eu posso utilizar aqui na minha ordem de serviço. Lembrando que eu posso deixar ele o valor zero e sempre vou lá colocar o valor que vai ser a mão de obra. Feito isso, depois de informado os itens dessa ordem de serviço, eu calculo os valores e vou para o pagamento. Tá? Aqui em pagamento eu tenho condições. Quais são as condições? Ele vai me pagar em uma vez no dinheiro à vista, ou seja, a quantidade de parcelas de dias para a primeira parcela, 0 dias. O pagamento vai ser à vista. Se eu clicar em calcular o parcelamento, ele vai me dizer aqui que foi emitido hoje, com vencimento hoje, pagamento hoje, R$ 276 reais, que é o valor total. Poderia dizer que isso aqui seria em 3 parcelas no cartão de crédito, tá? Com parcelas iguais, eu calcularia o parcelamento, ele já calcularia para mim quais seriam as datas certinhas. Poderia falar, digamos que fosse um cliente que ele acerte comigo no Vale, eu posso usar a moeda Vale. Quantos dias? Eu dou 30 dias para ele no Vale, calculo o parcelamento e ele vai fazer tudo isso para você. Tá? Além disso, eu posso utilizar fotografias, tá? Pegar de um webcam, pegar no Ctrl+C, Ctrl+V, pegar de um arquivo, pegar da internet, eu posso utilizar várias formas. Mas depois que eu coloquei, basicamente, o cliente, o serviço, o andamento, a aprovação, o que eu usei na OS e como foi o pagamento, eu venho aqui e gravo. Clico no botão gravar. Ele pergunta se esse cliente deixou adiantamento, ou seja, se é para gerar um crédito. Às vezes você faz um serviço que o cliente deixa um adiantamento, então essa seria a hora, na hora de você estar abrindo a ordem, você dizer se teve adiantamento. Mas no caso aqui, não teve nenhum adiantamento. Aí ele manda para essa tela aqui, onde ele pergunta, abrir outro OS, imprimir essa OS que eu acabei de abrir, ou finalizar e voltar para o menu principal. Eu posso imprimir SOS agora. Tá? Eu venho aqui em imprimir sulfite. Tá? Eu queria que vocês observassem que não tem nada marcado aqui nessas opções. Ou seja, ele não vai executar nenhuma dessas opções na impressão da ordem de serviço. Tá? Então, se eu colocar aqui imprimir sulfite, ele vai dizer o número da OS, vai dizer o cliente, os dados, o que foi utilizado, os serviços foram utilizados, os valores pagos e a observação. Tá? Vou finalizar aqui, não vou imprimir, só para a gente voltar para cá, para dizer o quê? Quando for imprimir a OS, vocês devem definir como é que vocês querem que a OS seja impressa. Então, por exemplo, é interessante que saia a ficha de pagamento, né, que as formas de pagamento sejam colocadas. É interessante colocar a assinatura do cliente. Bom, se o cliente tiver na hora, é interessante para ele assinar ali, para que já fica como recibo. Né? A assinatura do técnico que fez a ordem de serviço, eu posso querer colocar. Tá? Colocar os dados da empresa? Sim, coloco os dados da empresa. Os dados do cliente? Sim. Né? Então eu posso colocar, eu posso escolher o que eu vou colocar, inclusive com alguma mensagem que eu queira colocar. Se isso aqui tiver marcado, eu posso escolher uma mensagem tipo: os objetos não retirados poderão ser vendidos após 90 dias. Então você pode colocar a mensagem. Então quando eu imprimir agora, você vê que ele ficou bem melhor. Agora ele tem a logomarca da empresa, os dados da empresa, a forma de pagamento, como vai ser a forma de pagamento, a assinatura do cliente, a assinatura do técnico, enfim, a mensagem. Tá? Então você pode definir como é que você quer. Depois você escolhe a impressora que você quer imprimir na impressora abaixo e beleza. Ok? Então essa é a abertura da ordem de serviço. Então, uma passagem rápida seria, para abrir uma ordem de serviço, você vem ordem de serviço, abertura de ordem de serviço, vou escolher o nome do cliente,
Vou dizer o que é que eu vou fazer. Troca de fechadura. Vou dizer que usei dois cliques no item mão de obra. Cadê a mão de obra? Utilizei um item mão de obra. Utilizei mais fechadura. Vou dizer que a minha mão de obra, o preço dela foi R$55. Dou Enter. O preço da fechadura eu consegui um desconto, foi R$25. Enter. Calculo os valores. Vou dizer como é que isso foi pago. Isso ele pagou em uma parcela com cheque para 15 dias. Informo como foi. Calculo o parcelamento. Ele veio para cá e eu gravo. Vou dizer que não teve nenhum adiantamento e imprimo a OS recém-aberta. Clico em imprimir em sulfite, ela me pré-visualiza, eu escolho a impressora, imprimir, confirma, quantas vias? Uma via só, e ele vai imprimir para mim a ordem de serviço que eu acabei de abrir. No caso aqui foi em PDF, na impressora PDF, ele já iria imprimir para mim, ok? Isso é a abertura da ordem de serviço. Porém, essa ordem de serviço está aberta e ela não foi fechada. Não foi gerado ela não foi gerada nenhum financeiro, não foi dado baixa no estoque, não, enfim, a ordem de serviço está aberta. Tá? Se eu vier aqui nas ordens de serviço fazer uma consulta, ela está aqui, a última ordem de serviço que eu fiz aqui. Né? A troca de fechadura para o Amarildo, tal, produto, serviço intelectual, tudo aqui. Beleza. Então o que é que eu devo fazer agora? Eu devo fechar essa ordem de serviço. Porque ao fechar a ordem de serviço é que ela vai dar baixa no estoque, ela vai gerar o financeiro, ela vai gerar o livro caixa. Então, ordem de serviço, fechamento da ordem de serviço, localiza a ordem de serviço, o andamento, ela já foi finalizada. A aprovação foi aprovado. Isso é muito importante. Porque se você fechar uma ordem de serviço que não foi finalizada, ele não vai gerar financeiro. Se você fechar uma ordem de serviço que o orçamento não foi aprovado, ela não vai dar entrada no financeiro. Tá? Então eu venho aqui, vou dizer o andamento e a aprovação dela. Né? Se eu tiver usado mais algum item, nesse momento eu posso sim alterar, incluir mais algum item. Né? Se o pagamento foi mudado, eu posso mudar o pagamento e depois eu venho em fechamento. Vou fechar a ordem de serviço. Ele vai me perguntar se teve algum desconto, eu vou falar que não. Deseja imprimir a nota fiscal agora? Não. Deseja imprimir a ordem de serviço? Não. Deseja imprimir a venda? Não. Por que imprimir a venda? Quando eu fecho a ordem de serviço, essa ordem de serviço que ela vai estar com o status de encerrada, ela gerou uma venda para você. Que aí fica fácil de você controlar as coisas dentro da empresa. Por quê? Eu não preciso me preocupar com a ordem de serviço e as vendas. A partir do momento que eu fecho uma ordem de serviço, ela vira uma venda. Então, se eu vier aqui nas vendas, ela vai estar aqui a venda que eu fiz agora. Mão de obra, fechadura, valor de R$80, tá? Inclusive aqui na observação ele coloca que foi fechada através de uma ordem de serviço, para facilitar. Tá? Se eu for no meu financeiro, no livro caixa, no dia de hoje, 25/11, e exibir o caixa, ele vai ter aqui a minha venda, que foi feita através da ordem de serviço número 9, que foi fechada. Eu vou ter todo o meu movimento aqui. Lá no financeiro desse cliente, vai aparecer o Amarildo. Não sei qual foi. O Amarildo José Ferreira, se a gente for no financeiro dele, está aqui a movimentação dele. Tudo a partir daquela venda que foi gerada pelo fechamento da ordem de serviço. Ok? Então, basicamente, essas seriam as movimentações da ordem de serviço. Abrir a ordem de serviço e fechar a ordem de serviço. Tá?
Além disso, você pode apagar uma ordem de serviço, você pode alterar uma ordem de serviço, você pode inclusive reabrir uma ordem de serviço. Digamos que você fechou a ordem de serviço, estava tudo certo, tudo bem e tal, aí de repente, nossa, mas faltou incluir tal coisa, ou faltou alterar o número da placa do carro, que é interessante você ter o máximo de informações possíveis. Então, você precisa alterar uma informação dessa, se a ordem de serviço já tiver sido encerrada, você não consegue mexer na ordem de serviço que foi encerrada. Você teria que reabrir. Então, quando ela reabre, ela simplesmente não permite que você altere a ordem de serviço. Ela apaga a venda, ela volta os produtos por estoque, ela apaga do livro caixa, tá? Quando você reabre aquela ordem de serviço. Por quê? Ele vai esperar que você faça alguma coisa nela, feche novamente, para que todas as operações sejam feitas novamente. Tá? Então, basicamente, assim, apesar de você ter várias ferramentas para trabalhar com a ordem de serviço, que nós vamos aos poucos implementando dentro da empresa, basicamente você vai ter a abertura da ordem de serviço, uma consulta da ordem de serviço ao alterar, apagar uma ordem de serviço, se for o caso, e fechar a ordem de serviço. Tá? Lembrando que ele vai gerar uma venda, ele vai dar baixa no estoque, e se você quiser alterar essa ordem de serviço de novo, você teria que reabrir a ordem de serviço. Tá? Assim como existe o espelhamento de venda, quando o sistema ele clona uma venda, ele pega uma venda e faz outra igual, na ordem de serviço você também pode fazer o espelhamento das ordens de serviço, que é ele vai clonar aquela ordem de serviço, vai pegar uma ordem de serviço e vai abrir uma nova ordem de serviço com os mesmos dados para que você possa aproveitar ela de alguma forma. Ok? Eu acho que isso é uma explanação básica, mas bem completa sobre como trabalhar com a ordem de serviço. Obrigado.